Eu joguei a imagem da Virgem Maria na máquina de lavar e um choque quase me matou. Mas algo inexplicável aconteceu. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Valdira, e eu peguei a imagem da Virgem Maria que minha vizinha havia me dado e a joguei dentro da máquina de lavar, ligando o ciclo mais pesado. Vamos ver se sua santinha vai te proteger agora. Eu gritei para a Regina, que estava me implorando para parar. Quando coloquei a mão no botão para aumentar a velocidade, um choque elétrico me atravessou o corpo inteiro e eu desmaiei no chão da lavanderia. Mas para vocês entenderem como eu cheguei naquele momento de tanto ódio e desespero, preciso voltar no tempo. Por 15 anos, eu comandei um terreiro no bairro da Liberdade, em Salvador. Não era brincadeira, não. As pessoas me procuravam de longe, vinham de outros bairros, outras cidades até. Queriam amarrações, trabalhos de vingança, consultas com os orixás. E eu atendia todos, porque eu tinha o dom, eu tinha o poder. Lembro que quando eu era criança, minha avó já dizia que eu era diferente. Eu via coisas que os outros não viam, sentia presenças, ouvia vozes. Aos 12 anos, eu já recebia entidades, e aos 15, eu estava dando consulta para as vizinhas. Minha mãe ficava orgulhosa, dizia que eu era especial, que tinha nascido com a marca dos orixás. Quando eu montei meu próprio terreiro, aos 25 anos, já tinha uma fila de clientes esperando. Homem querendo conquistar mulher casada, mulher querendo se vingar do marido infiel, gente querendo dinheiro, emprego, vingança. E eu conseguia tudo isso. Meu orgulho era imenso, eu via o resultado dos meus trabalhos, via as pessoas voltando para me agradecer, para pedir mais. Tinha uma mulher, a Conceição, que chegou chorando no meu terreiro porque o marido tinha largado ela por uma menina de 20 anos. Em uma semana, eu fiz o trabalho. O homem voltou rastejando, pedindo perdão, e a amante sumiu da cidade. A Conceição me pagou o equivalente a 2 salários mínimos e ainda trouxe outras clientes. Outro caso que me deu muito orgulho foi o do seu Manuel, um comerciante que estava falindo porque o concorrente estava roubando todos os clientes dele. Eu fiz um trabalho de amarração nos clientes e um de destruição no concorrente. Em 2 meses, o homem estava rico de novo, e o concorrente teve que fechar as portas e sair do bairro. Eu cobrava caro, muito caro. Mas as pessoas pagavam porque sabiam que comigo funcionava. Eu não era dessas macumbeiras de esquina que promete e não cumpre. Quando eu fazia um trabalho, ele dava certo. E isso me dava uma sensação de poder que era como uma droga. Minha casa era conhecida em toda Salvador. Tinha gente que vinha de Feira de Santana, de Alagoinhas, até de outros estados. Eu recebia pelo menos 10 pessoas por dia, e cada consulta custava o que um trabalhador ganhava em uma semana. Aos sábados, eu fazia os trabalhos pesados, os despachos nas encruzilhadas, os ebós mais complicados. Teresa, minha filha, cresceu vendo tudo isso. Desde pequena, ela estava acostumada com o barulho dos atabaques, com o cheiro das ervas, com as pessoas entrando e saindo de casa a toda hora. Ela me ajudava a preparar os banhos, a separar as velas por cor, a organizar os oferendas. Era minha assistente, minha sucessora. Mas eu tinha uma coisa que me incomodava profundamente: a vizinhança católica. Principalmente a Regina, uma senhora que morava na casa ao lado e vivia querendo me converter. Ela chegava na minha porta com folhetos da igreja, com imagens de santos, sempre oferecendo oração, sempre falando de Jesus e da Virgem Maria. Eu desprezava aquilo tudo. Para mim, aqueles católicos eram fracos, pessoas que precisavam de muletas espirituais porque não tinham poder próprio. Eu conversava direto com os orixás, eu fazia milagres acontecerem, eu mudava a realidade das pessoas. E eles ficavam lá, ajoelhados, pedindo para um Deus que nem respondia. A Regina insistia tanto que eu perdia a paciência várias vezes. Dona Regina, eu dizia, a senhora fica aí rezando para os seus santos e continua viúva, sozinha, passando dificuldade. Eu converso com Iemanjá e resolvo a vida de todo mundo que me procura. Quem tem mais poder? Ela sempre me respondia com aquele sorriso manso, dizendo que Deus tinha os planos dele, que nem sempre o que a gente quer é o que é melhor para nós. Aquilo me irritava ainda mais. Que Deus era esse que deixava os filhos sofrendo? Que mãe era essa, a tal da Virgem Maria, que não resolvia os problemas de quem pedia ajuda? Eu vivia provocando. Quando a Regina passava na frente da minha casa indo para a igreja, eu aumentava o som dos atabaques. Quando ela rezava o terço no quintal,
Eu fazia despacho bem na divisa dos nossos terrenos, com farofa, cachaça e velas vermelhas e pretas. Queria mostrar para ela e para todo mundo que o meu poder era superior. Teresa, nessa época, já tinha 16 anos e estava cada vez mais envolvida com o terreiro. Ela recebia entidades pequenas, fazia trabalhos simples, e eu tinha certeza de que em poucos anos ela seria uma das mães de santo mais poderosas da Bahia. Meu orgulho de mãe se misturava com meu orgulho espiritual. Mas foi justamente quando tudo parecia perfeito que as coisas começaram a desandar. Teresa começou a ter pesadelos. Acordava gritando no meio da noite, dizia que via crianças chorando, que sentia cheiro de sangue, que ouvia vozes pedindo socorro. Eu achava que era fase, que fazia parte do desenvolvimento espiritual dela. Um dia, durante um ritual de Exu, Teresa incorporou uma entidade que eu nunca tinha visto antes. Não era nenhum dos guias conhecidos do terreiro. Era algo diferente, algo que falava com uma voz que arrepiava a espinha de todo mundo que estava presente. A entidade disse coisas horríveis sobre o futuro da minha filha, sobre castigos que viriam, sobre dívidas espirituais que teriam que ser pagas. Eu tentei descarregar a entidade, mas ela resistiu. Demorou quase 3 horas para Teresa voltar ao normal, e quando voltou, ela estava diferente. Parecia confusa, assustada, como se não soubesse onde estava. Começou a chorar e disse que tinha visto coisas terríveis, que tinha visto o inferno, que tinha visto almas sendo torturadas. Daquele dia em diante, Teresa nunca mais foi a mesma. Ela parou de comer direito, parou de dormir, vivia como se estivesse vendo coisas que ninguém mais via. Falava sozinha, ria sem motivo, chorava de repente. Eu levei ela em vários médicos, mas nenhum conseguia descobrir o que estava acontecendo. Os clientes começaram a notar que algo estava errado. Alguns trabalhos pararam de funcionar. Amarrações que sempre davam certo começaram a falhar. Vingança que eu fazia há anos parou de surtir efeito. Era como se o meu poder estivesse sendo bloqueado por alguma coisa que eu não conseguia identificar. O dinheiro começou a escassear. As pessoas pararam de me procurar. Algumas até pediram o dinheiro de volta, dizendo que o que eu tinha prometido não havia acontecido. Meu orgulho não permitia aceitar que eu estava perdendo o poder, então eu culpava os clientes, dizia que eles não tinham fé suficiente, que não estavam seguindo as instruções direito. Teresa piorava a cada dia. Começou a ter crises em que ela gritava, dizia que eles estavam vindo buscar ela, que não conseguia escapar. Uma noite, ela tentou se jogar da janela do nosso apartamento no 2º andar. Por sorte, eu consegui segurá-la, mas ela lutou comigo como se eu fosse uma estranha, como se eu fosse uma inimiga. Foi quando eu entendi que havia perdido tudo. Minha filha estava internada no hospital psiquiátrico, diagnosticada com esquizofrenia. Os médicos diziam que ela ouvia vozes, que tinha alucinações, que precisaria tomar remédios pelo resto da vida. Mas eu sabia que não era doença mental. Eu sabia que alguma coisa havia dado errado com as entidades, que algo havia se voltado contra nós. O terreiro estava vazio. As contas se acumulavam. Eu devia 3 meses de aluguel, 2 meses de luz, não tinha dinheiro nem para comprar comida. A própria casa parecia amaldiçoada, as plantas que eu cuidava com tanto carinho morriam uma atrás da outra, a comida estragava mesmo na geladeira, e um cheiro estranho de enxofre não saía dos cômodos, não importava quanto eu limpasse. À noite, eu ouvia ruídos estranhos, passos no corredor, portas batendo. Sentia presenças pesadas, opressivas, que me deixavam sem ar. Era como se a própria casa estivesse me rejeitando, como se os orixás que eu servi por tanto tempo tivessem se voltado contra mim. O que você acha que uma mãe faz quando perde tudo o que tem de mais precioso? Os dias se arrastavam como se cada minuto fosse uma eternidade. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que sentia era aquele peso no peito, aquela sensação de que algo terrível estava me esperando. Visitava Teresa no hospital 3 vezes por semana, e a cada visita ela estava pior. Às vezes ela me reconhecia e chorava, pedindo para voltar para casa. Outras vezes, ela me olhava como se eu fosse uma estranha, como se nunca tivesse me visto na vida. Os médicos falavam em termos que eu não entendia: surto psicótico, esquizofrenia paranoide, medicação antipsicótica. Mas quando eu olhava nos olhos da minha filha, eu via terror puro. Não era loucura, era medo. Um medo profundo de algo que só ela conseguia ver. Ela sussurrava coisas sobre crianças que choravam, sobre vozes que a chamavam, sobre sombras que a seguiam pelos corredores do hospital. Uma noite,
Acordei com Teresa gritando. Não, ela não estava em casa, estava internada. Mas eu ouvi o grito dela tão claro como se ela estivesse no quarto ao lado. Levantei da cama e fui até o quarto dela, que estava exatamente como ela havia deixado antes de ser internada. Foi quando eu vi uma coisa que me gelou o sangue. Todas as bonecas dela, que estavam espalhadas pela cama, estavam viradas de cabeça para baixo. Eu não tinha tocado naquele quarto desde que Teresa foi internada. Ninguém tinha entrado lá. As bonecas estavam normais quando eu fui dormir, e agora todas elas, sem exceção, estavam com a cabeça para baixo, como se alguém tivesse virado uma por uma. Senti um frio na espinha que subiu da base da coluna até a nuca. Comecei a ter pesadelos horríveis. Sonhava com crianças chorando, pedindo socorro, me culpando por alguma coisa que eu não conseguia entender. Acordava suada, com gosto de sangue na boca, com a sensação de que alguém tinha estado no meu quarto durante a noite. Várias vezes, acordei e senti um cheiro forte de enxofre, tão intenso que eu precisava abrir todas as janelas da casa. As contas se acumulavam. Recebia a notificação de despejo. O proprietário do apartamento não queria mais saber de conversa. Dizia que eu já tinha tido chances demais. Eu tentei vender os objetos do terreiro, os atabaques, as imagens dos orixás, as guias, os colares. Mas parecia que tudo estava amaldiçoado. As pessoas compravam e no dia seguinte voltavam querendo devolver, dizendo que tinham tido pesadelos, que coisas estranhas tinham acontecido em casa. Procurei outros pais e mães de santo, gente que eu conhecia há anos, pedindo ajuda para descobrir o que estava acontecendo comigo e com Teresa. Alguns me receberam com frieza, outros nem quiseram me atender. Uma mãe de santo muito respeitada, a mãe Menininha, me disse uma coisa que me marcou. Valdira, tem trabalho que a gente faz que volta pra gente multiplicado. Você mexeu com forças que não devia mexer. Mas eu não entendia. Eu sempre fiz os trabalhos direito, sempre respeitei os orixás, sempre paguei as obrigações. Por que estava sendo castigada assim? Porque minha filha, que era inocente, estava pagando pelos meus erros. A raiva que eu sentia era imensa, uma raiva que parecia queimar por dentro, uma revolta contra tudo e todos. E foi nessa época que a Regina intensificou suas tentativas de me ajudar. Ela aparecia na minha porta todo dia, sempre com alguma coisa. Um prato de comida, um remédio para dor de cabeça, uma palavra de conforto. Ela sabia da situação de Teresa, sabia que eu estava passando dificuldades, e em vez de me julgar, ela tentava me ajudar. Valdira, ela dizia, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você ama sua filha mais que tudo. Deixa eu orar por vocês. Deixa Nossa Senhora interceder por Teresa. Eu sempre recusava, sempre com rispidez. Meu orgulho não permitia aceitar a ajuda de alguém que eu havia desprezado por tanto tempo. Mas Regina insistia. Ela trazia imagens pequenas de santos, folhetos da igreja, novenas impressas. Só guarda, ela dizia, não precisa usar agora. Mas quando você precisar, elas vão estar aqui. Eu pegava por educação e depois jogava tudo no lixo. Como aqueles pedaços de papel iam resolver o que os orixás não conseguiram resolver? Uma noite, especialmente difícil, depois de uma visita ao hospital onde Teresa não me reconheceu e passou a tarde inteira conversando com pessoas que não existiam, eu voltei para casa completamente destruída. Sentei no chão da sala e chorei como não chorava desde criança. Chorei de desespero, de raiva, de impotência. Foi quando eu gritei para o alto: por que vocês me abandonaram? Eu servi vocês a vida inteira. Eu dediquei minha vida a vocês. Por que deixaram isso acontecer com minha filha? O silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum alívio. Só o vazio. Na manhã seguinte, Regina apareceu na minha porta mais cedo que o normal. Ela trazia uma imagem pequena da Virgem Maria, daquelas de gesso que se compra na feira. Valdira, ela disse, eu sonhei com você essa noite. Sonhei que Nossa Senhora estava chorando por você e por Teresa. Ela quer ajudar vocês, mas você precisa deixar. Olhei para aquela imagem e senti uma onda de revolta que me surpreendeu. Ali estava a tal da Virgem Maria, a mãe que todo mundo dizia que protegia os filhos. Onde ela estava quando minha filha estava sofrendo? Onde ela estava quando eu perdi tudo? Regina, eu disse, tentando controlar a voz, sua santa não me serve de nada. Eu tenho minhas próprias proteções.
Mas Regina colocou a imagem na minha mão com uma delicadeza que me desarmou. Só guarda, ela pediu, só guarda. Se não quiser usar, tudo bem. Mas deixa ela ficar aqui na sua casa. Às vezes, a ajuda vem de onde a gente menos espera. Eu peguei a imagem mais para ela parar de insistir do que por qualquer outra coisa. Guardei a imagem em cima da geladeira, no meio de outras coisas, contas, remédios, papéis. De vez em quando, meu olhar batia nela e eu sentia uma irritação inexplicável. Era como se aquela santinha de gesso estivesse me julgando, como se estivesse me olhando com pena. E eu odiava sentir pena de mim mesma. As coisas continuaram piorando. Recebi a ordem de despejo definitiva. Teresa teve uma crise no hospital e teve que ser sedada. Os médicos disseram que ela estava regredindo, que o tratamento não estava funcionando como esperado. Eu sentia que estava perdendo minha filha para sempre, que ela estava se afastando cada vez mais da realidade, cada vez mais de mim. Voltei para casa naquele dia com uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva de Deus, da vida, do destino, de tudo. Por que uma mãe que só queria proteger a filha estava sendo castigada assim? Por que eu, que ajudei tanta gente durante 15 anos, estava sendo abandonada na hora que mais precisava? Foi quando meu olhar bateu na imagem da Virgem Maria em cima da geladeira. E toda a minha revolta explodiu. Peguei a imagem e a segurei com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Você, eu gritei. Onde você estava quando minha filha precisou? Onde estava sua proteção? Onde estava seu amor de mãe? Fui até a área de serviço e abri a máquina de lavar. Vamos ver se você é tão poderosa quanto dizem, eu falei, jogando a imagem dentro da máquina. Regina, que estava estendendo roupa no quintal ao lado, ouviu o barulho e veio correndo. Valdira, o que você está fazendo? Ela gritou, tentando entrar na minha casa. Mas eu já tinha fechado a máquina e ligado no ciclo mais pesado. Vamos ver se sua santinha vai proteger ela mesma agora, eu gritei de volta, já que ela não protege ninguém que precisa. Regina estava chorando, implorando para eu desligar a máquina, dizendo que aquilo não ia resolver nada, que eu estava machucando a mim mesma, não a Nossa Senhora. Mas eu estava cega de raiva. 15 anos servindo os orixás, 15 anos fazendo o bem e o mal conforme me pediam, e na hora que eu mais precisei, fui abandonada. Sua religião é fraca, Regina. Eu gritava, seu Deus é fraco. Sua Virgem Maria é fraca. Olha o que aconteceu comigo. Olha como eu estou. Se eles fossem tão poderosos, minha filha não estaria louca, eu não estaria perdendo tudo. A máquina fazia um barulho ensurdecedor, a imagem batendo nas paredes do tambor. Foi quando eu quis aumentar a velocidade. Coloquei a mão no botão e senti como se um raio tivesse atravessado meu corpo. O choque elétrico foi tão forte que me jogou no chão da lavanderia. A última coisa que eu lembro foi de ver Regina gritando meu nome e tentando me socorrer. Quando acordei, 2 horas depois, Regina estava sentada no chão ao meu lado, segurando minha mão e sussurrando orações. Minha cabeça doía, meu corpo todo doía, mas eu estava viva. Como eu estou viva? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Regina apontou para cima da máquina de lavar. A imagem da Virgem Maria estava lá, intacta, completamente seca, como se nunca tivesse entrado na água. Não tinha nem um arranhão, nem um pedaço lascado. Parecia que tinha acabado de sair da fábrica. Isso é impossível, eu sussurrei, ela estava dentro da máquina. Eu vi ela caindo, eu ouvi o barulho. O técnico da assistência chegou 1 hora depois. Ele olhou a máquina, olhou para mim, balançou a cabeça. Senhora, ele disse, a senhora teve muita sorte. Essa máquina teve um curto-circuito que deveria ter matado qualquer pessoa na hora. O fio desencapado estava em contato direto com a água. Não tem explicação para a senhora estar viva. O técnico da assistência continuou examinando a máquina, balançando a cabeça com uma expressão de incredulidade. Olha só, ele disse, mostrando o fio desencapado. Esse fio aqui estava em contato direto com a água. A corrente elétrica que passou por aqui era suficiente para matar um boi. A senhora não devia estar nem respirando. Ele me olhou de um jeito estranho, como se eu fosse um fenômeno que ele não conseguia explicar. Regina ficou comigo o resto do dia. Ela não disse nada sobre o que tinha acontecido, não me julgou, não falou, eu avisei. Apenas ficou ali, me fazendo chá, verificando se eu estava bem, orando baixinho.
Eu ficava olhando para a imagem da Virgem, que ela havia colocado de volta em cima da geladeira, tentando entender como aquilo era possível. Naquela tarde, por volta das 4 horas, o telefone tocou. Era do hospital. Meu coração disparou. Sempre que o hospital ligava era notícia ruim. Senhora Valdira, disse a enfermeira, sua filha acordou hoje pedindo para falar com a senhora. Ela está lúcida, conversando normalmente, perguntando quando a senhora vai visitá-la. Eu segurei o telefone com tanta força que minha mão tremeu. Como assim lúcida? Ela estava tendo alucinações ontem. Estava. Eu sei, senhora. É por isso que estamos ligando. Ela acordou hoje de manhã completamente diferente. Conversou comigo, perguntou que dia era, pediu para tomar banho. É como se ela tivesse voltado ao normal da noite para o dia. Desliguei o telefone e olhei para Regina, que estava me observando com aquele sorriso manso dela. Regina, eu disse, você ouviu? Ela balançou a cabeça. Nossa Senhora estava esperando você deixar ela ajudar. Valdira, ela nunca te abandonou. Você que não deixava ela chegar perto. Fui correndo para o hospital. Quando entrei no quarto de Teresa, ela estava sentada na cama, penteando o cabelo, com os olhos claros, brilhantes, normais. Mãe! Ela gritou quando me viu, e correu para me abraçar. Era minha filha de volta, minha Teresa, lúcida, presente, viva. Mãe, eu tive sonhos terríveis, ela disse, mas hoje de manhã eu acordei e senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Era como se alguém tivesse tirado um peso enorme de cima de mim. Ela me abraçou mais forte. Eu quero ir para casa, mãe. Eu quero recomeçar tudo. O médico veio falar comigo 1 hora depois. Senhora Valdira, em 30 anos de profissão, eu nunca vi uma recuperação tão súbita e completa. Ontem sua filha estava em estado psicótico agudo, hoje ela está completamente normal. Tecnicamente, ela pode ter alta, mas eu gostaria de manter ela em observação por mais alguns dias. Voltei para casa com o coração disparado. Teresa estava bem, estava curada, estava voltando. Mas eu não conseguia parar de olhar para a imagem da Virgem Maria. Como aquela estatueta de gesso tinha resistido ao ciclo pesado da máquina de lavar. Como ela estava seca, intacta, perfeita. E por que Teresa havia melhorado exatamente no mesmo dia? Sentei na sala e, pela primeira vez em meses, senti uma paz estranha tomando conta do meu peito. Não era a paz que eu conhecia dos rituais do terreiro, não era a sensação de poder que eu tinha quando fazia um trabalho dar certo. Era algo diferente, algo que parecia vir de fora e ao mesmo tempo de dentro de mim. Comecei a lembrar das palavras de Regina, das coisas que ela sempre me dizia e que eu sempre ignorei. Nossa Senhora não abandona nenhum filho, ela repetia sempre, nem os que estão mais perdidos, nem os que mais a rejeitam. Ela espera, com paciência, até eles deixarem ela ajudar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu dormi sem pesadelos. Acordei no dia seguinte e o cheiro de enxofre tinha sumido da casa. As plantas que estavam morrendo pareciam ter recuperado a cor. A comida não estava estragando na geladeira. Era como se a própria casa estivesse respirando de novo. Regina apareceu de manhã cedo, como sempre, mas dessa vez eu a recebi de forma diferente. Regina, eu disse, eu preciso conversar com você. Eu preciso entender o que aconteceu ontem. Ela sentou comigo na mesa da cozinha e me olhou com aqueles olhos bondosos que eu sempre tinha considerado fracos. Valdira, ela começou, você sempre foi uma mulher forte, uma mulher poderosa. Mas você confundiu força com orgulho, poder com controle. Nossa Senhora não compete com ninguém. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente ama e espera sermos amados de volta. Mas Regina, eu insisti, eu servi os orixás por 15 anos. Eu fiz o bem e o mal. Eu mudei a vida de centenas de pessoas. Porque tudo desmoronou. Porque minha filha adoeceu. Regina pegou minha mão. Talvez porque chegou a hora de você aprender uma coisa diferente. Talvez porque Nossa Senhora queria te mostrar que existe um amor que não cobra preço, que não exige nada em troca. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois perguntei, Regina, você acha que ela pode me perdoar? Depois de tudo que eu fiz, depois de eu ter jogado a imagem dela na máquina de lavar, você acha que ela pode me perdoar? Regina sorriu. Valdira, ela já te perdoou. Por que você acha que salvou sua vida ontem?
Na semana seguinte, Teresa recebeu alta do hospital. Os médicos estavam impressionados com a recuperação dela. Diziam que era um caso para os livros de medicina. Mas eu sabia que não tinha sido medicina que curou minha filha. Tinha sido algo muito maior, algo que eu estava começando a entender aos poucos. Teresa voltou para casa completamente diferente. Ela falava sobre os sonhos que tinha tido no hospital, sobre crianças que apareciam para ela pedindo orações, sobre uma luz branca que a protegia dos pesadelos. Mãe, ela me disse no primeiro dia em casa, eu não quero mais nada com o terreiro. Eu quero começar uma vida nova. Olhei para o quarto onde funcionava o terreiro, os atabaques empoeirados, as imagens dos orixás, os colares pendurados na parede. Por 15 anos, aquele tinha sido meu santuário, meu lugar de poder. Mas agora, quando eu entrava lá, sentia apenas tristeza, um peso que me fazia querer sair correndo. Teresa, eu disse, você tem certeza? Isso fez parte da nossa vida por tanto tempo. Ela me abraçou. Mãe, eu tenho certeza. Aquelas coisas nos fizeram mal. Eu sei que a senhora ajudou muita gente, mas também fez coisas que não eram certas. E agora é hora de mudar. Ela estava certa. Durante todos aqueles anos, eu realmente tinha ajudado muita gente, reunindo famílias separadas, dando esperança para quem não tinha, consolando corações partidos. Mas também tinha feito o contrário. Tinha separado casais felizes porque uma mulher queria o marido da outra. Tinha arruinado pessoas inocentes por vingança. Tinha brincado com sentimentos como se fossem peças de um jogo. Comecei a lembrar de casos específicos. Dona Carmen, que me procurou para fazer o marido ficar impotente porque ele tinha traído ela. O trabalho deu certo, mas o casamento acabou e os 3 filhos ficaram traumatizados com a separação. Seu João, que queria que o sócio perdesse tudo no negócio. Consegui, mas a família do homem passou fome durante meses. Quantas famílias eu tinha destruído em nome do meu orgulho espiritual? Quantas crianças tinham sofrido por causa dos trabalhos que eu fazia? Era isso que eu estava vendo nos pesadelos. Todas aquelas crianças chorando, me culpando, pedindo socorro. Elas eram filhas das pessoas que eu tinha prejudicado ao longo dos anos. Decidi procurar o Padre José na igreja do bairro. Eu nunca tinha pisado numa igreja católica na vida, mas Regina me disse que ele era um homem bom, que não julgava ninguém, que ajudava qualquer pessoa que chegasse até ele precisando de ajuda. Mesmo assim, eu estava nervosa quando empurrei a porta da igreja. O Padre José era um homem simples, de uns 60 anos, com cabelos brancos e um sorriso gentil. Quando eu me apresentei e disse que queria conversar, ele me levou para uma salinha nos fundos da igreja. Em que posso ajudá-la, Dona Valdira? Ele perguntou, e eu senti que podia confiar nele. Contei tudo. Desde o começo, desde quando eu era criança e comecei a ver entidades, até o dia em que joguei a imagem da Virgem na máquina de lavar. Contei sobre os trabalhos que fiz, sobre o poder que senti, sobre o orgulho que me dominava. Contei sobre a doença de Teresa, sobre o desespero, sobre o milagre que aconteceu. Padre José me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, Dona Valdira, a senhora sabe qual é a diferença entre o poder que a senhora tinha antes e o amor que Nossa Senhora oferece? Balancei a cabeça. O poder cobra preço. O amor só dá presente. A senhora passou 15 anos cobrando das pessoas, cobrando dos orixás, cobrando da vida. Sempre tinha que dar uma coisa para receber outra. Sempre tinha que pagar para conseguir o que queria. Mas Nossa Senhora não funciona assim. Ela dá de graça, sem pedir nada em troca, só porque ama. Comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Era como se alguém tivesse tirado uma pedra enorme do meu peito. Padre, eu perguntei, como é que eu faço agora? Como é que eu reparo o mal que fiz? Como é que eu peço perdão para tanta gente que eu machuquei? A senhora não precisa procurar cada pessoa, ele respondeu, mas precisa mudar de vida. Precisa usar o dom que Deus deu para a senhora para fazer o bem, sem cobrar nada, sem querer poder em troca. Nossa Senhora vai mostrar o caminho. Saí da igreja com uma sensação que eu nunca tinha experimentado antes. Era uma mistura de paz e propósito, como se finalmente eu soubesse para onde estava indo. Você já sentiu que sua vida toda mudou de direção em um só momento? Quando cheguei em casa, encontrei Teresa na sala, olhando para o quarto do terreiro com uma expressão pensativa. Mãe,
ela disse, eu estava pensando no que a gente vai fazer com tudo isso. Ela apontou para os atabaques, as imagens, os colares, tudo que representava 15 anos da nossa vida. O padre José me ensinou uma coisa hoje, eu respondi. Ele disse que quando a gente quer começar uma vida nova, precisa se livrar das coisas antigas que nos prendem ao passado. Teresa me olhou com aqueles olhos que pareciam ter envelhecido anos em poucos meses, mas que agora brilhavam com uma clareza que eu não via há muito tempo. Então vamos queimar tudo, mãe, ela disse, vamos fazer uma fogueira no quintal e queimar tudo que nos lembra dessa época. A princípio, senti um aperto no coração. Eram 15 anos da minha vida, 15 anos de histórias, de conquistas, de poder. Mas depois lembrei das palavras do padre, o poder cobra preço, o amor só dá presente. Passamos a tarde inteira retirando tudo do quarto. Os atabaques que eu tocava durante os rituais, as roupas coloridas que eu usava para incorporar as entidades, os colares de contas que representavam cada orixá, as imagens, os búzios, as ervas secas, os óleos, as velas. Tudo foi para o quintal. Regina apareceu no meio da tarde e viu toda aquela movimentação. O que vocês estão fazendo? Ela perguntou. Estamos nos libertando, eu respondi, e pela primeira vez Regina me viu sorrir de verdade. Estamos começando uma vida nova. Ela ficou emocionada, começou a chorar e me abraçou forte. Quando escureceu, acendemos a fogueira. As chamas subiram altas, alaranjadas, e cada objeto que eu jogava no fogo era como se eu estivesse me libertando de um peso. Os atabaques crepitavam, as roupas se desfaziam em cinzas, os colares se derretiam. Era bonito e triste ao mesmo tempo. Teresa jogou no fogo o último colar que ela havia ganhado, um colar de Iemanjá que era seu favorito. Mãe, ela disse, eu sinto como se eu estivesse nascendo de novo. Eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Era como se estivéssemos morrendo para uma vida antiga e nascendo para algo completamente diferente. No dia seguinte, começamos a frequentar a igreja. A princípio, eu me sentia estranha, fora do lugar. Aquelas orações todas, aqueles cânticos, aquele jeito diferente de se relacionar com o sagrado. Mas Padre José foi me ensinando aos poucos, com paciência, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Maria, sobre o perdão que está sempre disponível para quem quer receber. Uma das coisas que mais me impressionou foi descobrir que Nossa Senhora tinha vários nomes, várias formas de se manifestar. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças. Padre, eu perguntei, por que ela tem tantos nomes? Ele sorriu. Porque o amor de mãe é universal, Dona Valdira. Ela se adapta a cada cultura, a cada povo, para que todos possam entender que são amados. Comecei a entender que o que eu havia desprezado por tanto tempo não era fraqueza, era uma força diferente da que eu conhecia. Os católicos não eram fracos porque pediam ajuda. Eles eram sábios porque sabiam que não precisavam carregar o mundo nas costas sozinhos. Eles tinham uma Mãe Celestial que os amava incondicionalmente. As semanas foram passando e minha vida foi tomando uma forma completamente diferente. Eu tinha conseguido um emprego como faxineira numa escola do bairro. Não era glamouroso, não me dava poder sobre ninguém, mas me dava algo que eu nunca tinha tido antes: paz de espírito. Cada dia de trabalho era honesto, cada real que eu ganhava era limpo. Teresa se matriculou num curso técnico e começou a namorar um rapaz da igreja, o Carlos, um menino educado que a tratava com carinho. Ela estava radiante, feliz, parecendo anos mais nova. À noite, nós duas nos sentávamos na sala para rezar o terço que Regina tinha nos ensinado, e eu sentia uma presença suave, acolhedora, completamente diferente da energia pesada que dominava nossa casa antes. Uma noite, enquanto rezávamos, senti um perfume de rosas que vinha não sei de onde. Não havia rosas na casa, as janelas estavam fechadas, mas o perfume era inconfundível. Teresa sentiu também. Mãe, ela sussurrou, você está sentindo? Eu balancei a cabeça. Era como se alguém tivesse entrado na sala, alguém gentil, carinhoso, que só queria nos abençoar. Comecei a entender que os milagres não acontecem só uma vez. Eles acontecem todo dia, de forma silenciosa, quando a gente aprende a reconhecer. O milagre era eu conseguir dormir sem pesadelos. Era Teresa sorrir de novo. Era eu encontrar trabalho quando estava sem nenhuma perspectiva. Era a nossa casa estar em paz, cheirando a limpeza em vez de enxofre. Alguns meses depois, algo inesperado aconteceu.
Uma das minhas antigas clientes, Dona Sebastiana, apareceu na minha porta. Ela estava desesperada, chorando, dizendo que a filha adolescente tinha fugido de casa e estava se envolvendo com drogas. Valdira, ela implorou, você precisa me ajudar. Faz um trabalho para trazer minha menina de volta. Eu pago o que você quiser. Meu primeiro impulso foi dizer que eu não fazia mais esse tipo de trabalho, que tinha mudado de vida. Mas quando olhei para o desespero daquela mãe, senti uma compaixão que eu nunca tinha sentido antes. Dona Sebastiana, eu disse, eu não vou fazer trabalho nenhum. Mas vou fazer uma coisa melhor. Vou orar com a senhora. Ela me olhou confusa. Orar? Valdira, você virou crente. Não, eu respondi, eu descobri que existe um poder muito maior do que qualquer trabalho que eu já fiz. E esse poder não cobra nada, não exige sacrifício, só pede fé. Convidei ela para entrar e fomos para a sala. Ajoelhamos no chão e começamos a rezar. Rezamos o terço inteiro, pedindo para Nossa Senhora interceder pela filha de Dona Sebastiana, pedindo para ela estar protegida onde quer que estivesse, pedindo para o coração da menina se abrir para o amor da família. Dona Sebastiana chorou durante toda a oração. 3 dias depois, ela voltou. Mas dessa vez estava radiante. Valdira, ela disse, minha filha voltou para casa ontem à noite. Ela disse que teve um sonho com uma mulher vestida de azul que pediu para ela voltar para a mãe. Ela não estava usando droga há 2 dias e disse que não quer mais saber daquelas coisas. A notícia se espalhou pelo bairro. Outras pessoas começaram a me procurar, não para trabalhos de macumba, mas para orações. Eu descobri que podia usar o dom que sempre tive, a sensibilidade espiritual, para ajudar as pessoas de uma forma completamente diferente. Em vez de manipular energias, eu orava com elas. Em vez de cobrar caro, eu não cobrava nada. Minha casa se transformou num ponto de oração. Toda semana, um grupo de vizinhas se reunia na minha sala para rezar o terço, para pedir intercessão por famílias, por doentes, por desempregados. Era bonito ver como aquelas mulheres simples tinham uma fé tão pura, tão sincera. Elas me ensinaram que não precisa ser complicado para ser poderoso. Regina ficava radiante vendo aquela transformação. Valdira, ela me disse um dia, você não imagina a alegria que Nossa Senhora sente vendo o que você se tornou. Ela sempre soube que por baixo daquele orgulho havia um coração bom. Eu chorei quando ela disse isso. Chorei de gratidão. O padre José começou a me visitar regularmente e me ensinou mais sobre a devoção mariana, sobre os mistérios do rosário, sobre a história dos santos. Eu descobri que muitos santos tinham passado por transformações parecidas com a minha. São Paulo, que perseguia cristãos e se tornou o maior evangelizador. Santa Maria Madalena, que vivia em pecado e se tornou uma das santas mais amadas. Sabe o que mais me impressiona na sua história, Dona Valdira? Padre José me disse, não é o milagre da máquina de lavar, nem a cura da Teresa. É a sua humildade. Você teve o poder de influenciar a vida de centenas de pessoas, e agora usa esse mesmo dom para servir, sem querer nada em troca. Comecei a dar testemunho na igreja. No começo, eu ficava nervosa, com medo do julgamento das pessoas. Afinal, eu tinha sido macumbeira por 15 anos, tinha feito coisas que muitos cristãos considerariam imperdoáveis. Mas quando contei minha história pela primeira vez, a reação foi de acolhimento, de emoção, de gratidão. Uma senhora da comunidade veio falar comigo depois do testemunho. Valdira, ela disse, obrigada por ter a coragem de contar sua história. Meu filho está envolvido com espiritismo e eu não sabia como ajudar ele. Agora eu sei que Nossa Senhora pode transformar qualquer vida, por mais perdida que pareça. Percebi que meu testemunho não servia só para glorificar Nossa Senhora, mas também para dar esperança para outras pessoas que estavam passando por situações parecidas. Mães com filhos envolvidos em seitas, pessoas que tinham se afastado de Deus, famílias destruídas pelo orgulho espiritual. Minha história mostrava que nunca é tarde para recomeçar. Teresa também começou a dar testemunho, contando sobre sua cura, sobre os pesadelos que tinha tido, sobre a paz que encontrou em Nossa Senhora. Ela se tornou uma das jovens mais ativas na comunidade, ajudando outras adolescentes que estavam passando por problemas psicológicos ou espirituais. 2 anos se passaram desde aquele dia na lavanderia, e minha vida estava completamente transformada. Eu trabalhava na escola durante o dia e à noite recebia pessoas em casa para oração. Nunca cobrei um centavo de ninguém,
mas sempre tinha o suficiente para pagar as contas. Era como se Nossa Senhora cuidasse de tudo, desde as necessidades básicas até os pequenos milagres do dia a dia. Teresa se formou no curso técnico e conseguiu um emprego numa clínica médica. Ela e Carlos estavam noivos, planejando casar no final do ano. Ver minha filha feliz, equilibrada, com os olhos brilhando de esperança, era o maior milagre que eu poderia pedir. Às vezes eu a observava cantando pela casa e lembrava dos pesadelos terríveis que ela tinha, das crises, do desespero. Parecia que tinha sido uma vida passada. Um dia, uma situação muito especial aconteceu. Dona Conceição, aquela cliente que eu tinha ajudado a reconquistar o marido anos atrás, apareceu na minha porta. Mas dessa vez ela estava desesperada por um motivo diferente. Valdira, ela disse, meu casamento está um inferno. Depois que você fez aquele trabalho, meu marido voltou, mas ele ficou estranho, agressivo, paranoico. Ele bate em mim, ameaça as crianças. Eu não sei mais o que fazer. Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Eu lembrei do orgulho que senti quando resolvi o problema dela, quando trouxe o marido de volta. Mas agora eu entendia que não tinha resolvido nada. Tinha criado um problema muito maior. O trabalho de amarração tinha funcionado, mas tinha trazido o homem de volta contra a vontade dele, forçado, revoltado, e essa revolta estava se manifestando em violência. Dona Conceição, eu disse, me perdoe. Eu não sabia, na época, o mal que estava fazendo. Eu achava que estava ajudando, mas estava mexendo com forças que não entendia. Ela começou a chorar. Valdira, você pode desfazer? Você pode reverter o que fez. Meu coração doeu. Dona Conceição, eu não faço mais esse tipo de coisa. Mas posso fazer algo melhor. Posso orar com você para que Nossa Senhora proteja você e suas crianças. Nós duas ajoelhamos ali mesmo, na porta da minha casa, e oramos como nunca tínhamos orado. Pedimos proteção, pedimos sabedoria, pedimos que ela encontrasse uma saída para aquela situação. Pedimos perdão pelos erros do passado e força para enfrentar o presente. Quando terminamos, Dona Conceição estava mais calma. 2 semanas depois, ela me procurou de novo. Valdira, ela disse, meu marido saiu de casa. Disse que não consegue mais ficar aqui, que sente uma angústia terrível perto de mim e das crianças. Foi embora para a casa da mãe dele, no interior. As crianças estão em paz, eu estou em paz. Foi Nossa Senhora que nos libertou. Aquela experiência me fez entender algo muito importante. Os erros do passado não desaparecem, mas podem ser transformados em aprendizado. Cada pessoa que eu havia prejudicado com meus trabalhos era uma lição sobre o que não fazer, sobre como o poder sem amor pode destruir famílias inteiras. Comecei a incluir nas minhas orações pedidos de perdão específicos. Pedia perdão por cada amarração que fiz, por cada vingança que executei, por cada família que separei. Não era culpa, era responsabilidade. Eu tinha que assumir que minhas ações tinham consequências, e algumas dessas consequências durariam anos. O padre José me ensinou que o arrependimento verdadeiro não é só sentir remorso, é mudar de vida e usar a experiência para ajudar outros a não cometerem os mesmos erros. Dona Valdira, ele me disse, Nossa Senhora transformou sua história numa ferramenta de evangelização. Quantas pessoas já se afastaram do espiritismo depois de ouvir seu testemunho? Era verdade. Nos 2 anos que se passaram, pelo menos 20 pessoas tinham me procurado dizendo que estavam envolvidas com macumba, espiritismo ou outras práticas, e que queriam sair depois de ouvir minha história. Algumas eram mães de santo como eu tinha sido. Outras eram apenas clientes que estavam se sentindo oprimidas espiritualmente. Uma dessas pessoas foi Joana, uma mulher de 40 anos que comandava um terreiro há 10 anos. Ela veio me procurar numa crise parecida com a minha. A filha tinha desenvolvido esquizofrenia depois de participar de um ritual. Valdira, ela disse, eu ouvi seu testemunho na igreja e vim te pedir ajuda. Eu não aguento mais essa vida, mas não sei como sair. Passei semanas orando com Joana, ensinando a ela o que Padre José tinha me ensinado, mostrando como Nossa Senhora podia substituir qualquer outra forma de espiritualidade. Foi um processo difícil, porque ela, como eu, tinha muito orgulho investido na sua identidade como mãe de santo. Mas aos poucos, ela foi se abrindo para a possibilidade de uma vida diferente. No dia em que Joana decidiu fechar o terreiro e queimar todos os objetos, eu estava lá com ela. Vendo aquela fogueira,
lembrei da minha própria fogueira 2 anos antes. Era como se estivesse vendo minha própria história se repetir, mas agora eu era a Regina na vida dela. A pessoa que oferecia uma alternativa, que mostrava um caminho diferente. Hoje, 3 anos depois daquele dia na lavanderia, acordo todo dia agradecendo por estar viva, por ter uma filha saudável, por ter encontrado a paz. Trabalho como faxineira na escola, mas isso não me diminui, me enobrece. Cada chão que limpo, cada banheiro que organizo, é feito com amor, como uma oração silenciosa. À tarde, quando chego em casa, sempre tem alguém me esperando. Mães desesperadas com filhos envolvidos em drogas, mulheres que descobriram traição, famílias destruídas pela violência, pessoas que estão perdendo a fé. Todas sabem que podem encontrar em minha casa não uma macumbeira, mas uma mulher que entende o sofrimento e que sabe orar. Minha sala não tem mais atabaques nem imagens de orixás. Tem uma imagem pequena de Nossa Senhora, não a mesma que eu joguei na máquina de lavar, essa Regina guardou como relíquia, mas uma parecida, que Padre José me deu. Tem também algumas cadeiras em círculo, onde nos reunimos para rezar o terço todas as quartas-feiras à noite. Teresa se casou com Carlos no ano passado. Foi uma cerimônia simples na igreja, mas foi o dia mais feliz da minha vida. Ver minha filha caminhando até o altar, radiante, saudável, apaixonada, foi como ver um milagre se completando. Ela me disse no dia do casamento: "Mãe, obrigada por ter me dado uma vida nova. Obrigada por ter tido coragem de mudar." Regina, minha querida vizinha, se tornou minha melhor amiga. Ela, que eu desprezei por tanto tempo, me ensinou o que é o amor cristão verdadeiro. Não aquele amor que julga, que condena, que exclui, mas aquele amor que acolhe, que perdoa, que espera. Ela nunca me disse "eu avisei", nunca me fez sentir culpada pelos anos de teimosia. Apenas me amou até eu aprender a me amar. Às vezes, pessoas que me conheceram na época do terreiro me encontram na rua e ficam chocadas com a transformação. "Valdira", elas dizem, "você está diferente. Seu rosto está diferente, sua energia está diferente." E é verdade. O orgulho pesava no meu rosto, a arrogância endurecia meus traços. Agora eu sorrio mais, meus olhos brilham, minha voz é mais suave. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram foi quando Dona Sebastiana, aquela mãe cuja filha fugiu de casa, trouxe a filha para me conhecer. A menina, que hoje tem 19 anos e está na faculdade, me abraçou e disse: "Tia Valdira, mamãe me contou como a senhora orou por mim. Obrigada por ter me trazido de volta para casa." Descobri que o poder verdadeiro não está em controlar a vida das pessoas, mas em se entregar ao plano de Deus e deixar que Ele trabalhe através de nós. Quando eu fazia amarrações e trabalhos de vingança, eu estava tentando ser Deus, decidindo o que era melhor para cada pessoa. Agora eu apenas oro e deixo Nossa Senhora decidir como responder. Claro que nem todo mundo entende essa transformação. Alguns antigos clientes me procuram ainda, querendo que eu volte a fazer trabalhos. Alguns familiares acham que eu perdi o juízo, que virei fanática religiosa. Mas eu sei que encontrei algo que vale mais que qualquer poder terreno. Encontrei a paz. Teve uma cliente, Dona Rosa, que insistiu muito para eu fazer um trabalho de separação. O marido dela tinha uma amante e ela queria que eu destruísse a vida da mulher. Quando expliquei que não fazia mais esse tipo de coisa, ela ficou furiosa. "Valdira, você perdeu o dom. Você ficou fraca, virou dessas católicas fracas que só sabem chorar." Sabe o que eu respondi? "Dona Rosa, eu não perdi o domingo. Eu descobri para que serve o dom de verdade. Se a senhora quiser, eu oro com a senhora para que Deus cure seu casamento, ou lhe dê forças para fazer a melhor escolha. Mas eu não vou mais destruir a vida de ninguém." Ela saiu brava, mas 2 meses depois voltou, pedindo para orarmos juntas. Quando me perguntam qual foi a maior mudança na minha vida, eu respondo sem hesitar: deixei de ter medo. Quando eu dependia dos orixás, eu vivia com medo. Medo de desagradar as entidades, medo de fazer o trabalho errado, medo de perder o poder, medo de ser abandonada. Agora eu sei que sou filha de uma mãe que nunca me abandona, que me ama mesmo quando eu erro, que me perdoa antes mesmo de eu pedir perdão. A imagem da Virgem Maria que resistiu ao ciclo da máquina de lavar ainda me emociona quando lembro. Não porque foi um milagre sobrenatural, mas porque foi um milagre de amor. Uma mãe que viu a dor de uma filha desesperada e decidiu mostrar que estava ali, que sempre esteve ali, esperando apenas ser aceita. Hoje eu entendo que não foi Nossa Senhora que mudou naquele dia.
Foi meu coração que se abriu para receber o amor que sempre esteve disponível. E você, já descobriu que tipo de amor está esperando para entrar na sua vida?